Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Flora Suade, bailarina e professora de dança do ventre daqui da Recife, e tô passando para falar com vocês hoje sobre consciência corporal. O que é isso? Por que é importante a gente entender um pouco desse conceito? O que é que isso impacta a nossa vida? Se você não sabe, então continua aqui no vídeo. Então, gente, a consciência corporal, como o próprio nome diz, tem a ver com a gente entender, né, de forma consciente o nosso corpo. Por que esse termo existe? Porque tem coisas que a gente faz com o nosso corpo que são inconscientes, tá? Por exemplo, quando a gente tá ali dirigindo e conversando, né? A gente tem uma atividade que está em primeiro plano naquele momento, que pode ser o diálogo, a conversa, né? Você está prestando atenção no diálogo. E o dirigir para você já se tornou algo automático. Então aquilo, às vezes você faz até de forma um pouco inconsciente, né? Então fica em segundo plano na sua mente naquele momento. Por isso que alguns acidentes podem ocorrer por uma falta de atenção naquele momento, né? Porque você não está consciente do que você está fazendo. E a mesma coisa é quando a gente está falando da dança, né? A gente pode estar fazendo várias coisas, vários movimentos ao mesmo tempo. Na verdade, ninguém dança só andando, ou ninguém dança só com quadril, só com braço. A gente dança com o corpo inteiro. E a gente precisa ter consciência de que a gente está levantando o braço. Pode parecer ridículo isso, mas a gente está levantando com tônus, a gente está levantando com consciência. Esse movimento, ele vai sair de uma forma diferente do que se a gente levantasse o braço pensando na vida, tá? Pensando em qualquer outra coisa. Então, o primeiro detalhe que eu queria falar para vocês é que pra gente dançar bem em termos técnicos, a gente precisa ter também uma certa concentração, né? Não é simplesmente executar os movimentos, é executar eles dessa forma consciente. E o que é que isso inclui também, né? O que é que está incluído aí nesse conceito? A gente entender, por exemplo, os limites do nosso corpo. Então, às vezes, a gente que está iniciando, né, principalmente, tem aquela coisa de, eu vou tentar fazer o movimento que eu vi no YouTube, né? Isso daqui parece tão fácil, eu vou fazer aqui sozinho em casa. Mas, muitas vezes, a gente não tem consciência de que o nosso corpo ainda não está preparado para aquilo. E isso pode gerar lesões. Nem eu, por exemplo, na primeira semana de aula que eu entrei no curso de dança, eu fui querer fazer um cambré, fiquei uma semana com as costas doendo. Outro aspecto importante é a relação do corpo com o ambiente, com o local em que você está. Então, não sei se vocês já passaram por isso, quem aqui já dança, mas quando a gente está dançando em grupo, pode ocorrer de no momento ali girando, uma vai e bate a mão na cara da outra. Alguns pequenos acidentes, né, que podem ocorrer no percurso. E por que isso acontece? Porque você não tem consciência desse espaço ao redor. Naquele momento, talvez você esteja focado em outra coisa, você realmente não tenha treinado com esse hábito, né, de realmente sentir o que é que está ao seu redor, aqui, ó, na sua sinesfera, até onde o seu corpo alcança. Então, isso também faz parte da consciência corporal, da gente entender até onde eu consigo aqui esticar o meu braço, até onde eu consigo esticar minha perna. Mais uma vez, toca também no quesito dos limites do nosso corpo. E aí eu diria que a minha experiência me trouxe também a conexão com alguns conceitos mais profundos, como, por exemplo, a consciência de quanto tempo o seu corpo leva para realmente aprender determinado movimento. Isso é algo que a gente só vai adquirir com o tempo, com a experiência, é algo bastante particular de cada um, mas é um autoconhecimento incrível, né? Quando a gente fala que a dança, ela traz autoconhecimento, a gente também está falando disso. A gente está falando de entender o ritmo do nosso corpo. Então, por exemplo, tem gente que aprende alguns movimentos com mais facilidade e outros movimentos com mais dificuldade. É normal. Ninguém vai ser bom em tudo, né? Então, a gente pega os pontos difíceis, a gente treina ainda mais. E os mais fáceis a gente continua treinando para também não perder. E quando eu digo aqui de quanto o seu corpo aguenta, né? Eu tô falando também do peso que ele suporta. Eu tô falando da fluidez. E aí tem a ver também com a elasticidade. Tô falando de muitas outras coisas, tá?
até do próprio treino. Às vezes a gente não aguenta ficar muito tempo treinando. O corpo ele começa a ficar com dor, né? A gente começa a se desgastar muito. E aí, gente, sabe uma coisa que eu acho muito interessante desse conceito de consciência corporal? É que a gente pensa que a dança ela não envolve uso do cérebro, né? Muita gente acha, não vou raciocinar nada enquanto eu estiver dançando, né? Não envolve raciocínio, atividade, ó, só seguir o fluxo. E não é assim. A gente tem muita coisa pra focar durante a dança, né? A gente tem que focar na nossa respiração, a gente tem que focar na expressão facial, porque tem gente que se deixar a dança assim, né? Com a cara bem séria. Tá lá. A gente tem que focar nos pés, nas mãos, na postura, nos movimentos que a gente vai fazer, seja com quadril, com busto ou qualquer outra parte do corpo. Então vejam que não é só uma atividade física, né? Puramente física. Ele envolve muita coisa, inclusive uma certa resiliência mesmo de você entender que o seu corpo pode não estar aprendendo, absorvendo determinada coisa agora, embora sua mente já tenha compreendido, mas como você já tem essa consciência corporal, você vai continuar treinando. Continuar treinando em 1 hora, o movimento vai fluir lindamente. Então, essa paciência, essa experiência, a gente adquire com o tempo. Eu até digo pra vocês que eu nunca fui uma pessoa muito paciente com instrumento musical, com nada disso, tá? E com a dança, eu fui totalmente paciente, foi um milagre, porque estou aqui há mais de 10 anos, né? Nunca parei e eu vejo que ela me trouxe essa experiência. Então, isso é algo que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. E se tiver alguma sugestão de tema, manda aqui pra gente, tá? Se puder também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a 100 seguidores, super agradeço. Beijo e até mais!